Durante muito tempo, eu acordava todas as manhãs com a mesma sensação, um peso nos joelhos, como se meus próprios ossos estivessem cansados de me sustentar. Cada passo ao levantar da cama vinha acompanhado de um estalo, de um incômodo silencioso que ia aumentando ao longo do dia. No início, pensei que fosse algo passageiro, talvez o colchão, talvez o frio da manhã. Mas os dias foram passando e a rigidez se tornava parte da rotina. Como muitos, aceitei aquela dor como algo natural do envelhecimento. Afinal, é o que nos dizem, faz parte da idade. E assim fui seguindo, com aquela crença silenciosa de que meu corpo já não podia mais, de que minhas articulações estavam apenas envelhecendo e que isso era algo com o qual eu teria que conviver, como se não houvesse mais nada a fazer. Só que dentro de mim havia uma inquietação, uma pergunta que não se calava. Será mesmo que tudo isso é só a idade? Ou havia algo mais? Algo que eu estava fazendo todos os dias sem perceber, que podia estar acelerando esse desgaste. Foi num desses dias comuns, enquanto tomava meu café da manhã, que esse pensamento se tornou um estalo. Enquanto segurava aquela fatia de pão branco e o copo de café puro, algo me fez olhar para o prato com mais atenção. E se fosse exatamente isso? E se o que eu coloco no prato logo cedo estivesse, silenciosamente, inflamando meus joelhos, dificultando meus movimentos e tirando minha leveza? Às vezes, buscamos explicações complexas para dores que podem estar sendo alimentadas por hábitos simples. E o mais surpreendente, hábitos que acreditamos ser normais ou até saudáveis. Neste vídeo, quero te convidar a refletir comigo com calma e carinho, porque talvez, como eu, você também tenha colocado a culpa da dor apenas na idade, sem perceber que seu corpo está tentando te contar outra coisa. Está começando cada dia com um pedido de socorro disfarçado de café da manhã. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode trazer mais leveza para os seus joelhos e mais esperança para as suas manhãs. Você não está sozinho. E sim, com constância e a ajuda de Deus, dá para mudar, passo a passo. Você já ouviu dizer que certos alimentos saudáveis podem, na verdade, estar sabotando o seu corpo silenciosamente? Pois é, durante anos, eu achava que começar o dia com um iogurte de frutas ou uma fatia de pão integral era a melhor escolha para a minha saúde. Afinal, eram alimentos leves, populares, recomendados em tantas revistas e programas. Mas o que ninguém me explicou é que muitos desses produtos carregam algo perigoso disfarçado de saúde, o açúcar escondido. Esse tipo de açúcar não é o que você vê na colher. Ele está disfarçado nos ingredientes com nomes difíceis, como xarope de glicose, maltodestrina, frutose ou mesmo aquele açúcar mascavo que parece mais natural, mas nem sempre é. Esses açúcares entram no seu corpo e provocam inflamação, como se jogassem gasolina numa fogueira já acesa. E sabe qual parte sofre primeiro? As articulações. Os joelhos, principalmente, que já carregam o peso do nosso corpo e da nossa história. A inflamação é um processo silencioso. Você não sente de imediato, mas com o tempo, seu corpo vai sinalizando com dor, rigidez, dificuldade para dobrar ou até para subir escadas. E quando essa inflamação se torna constante, seus joelhos perdem flexibilidade, ficam mais frágeis e exigem mais esforço para tarefas simples. Talvez você esteja se perguntando, mas se esses alimentos são vendidos como saudáveis, como eu posso saber o que realmente faz mal? A resposta está nos detalhes. Muitos cereais matinais que dizem ser ricos em fibras vêm cheios de açúcar escondido. Muitos iogurtes com sabor de fruta são carregados de adoçantes artificiais e conservantes. E até mesmo o pão integral de supermercado pode conter mais açúcar do que você imagina. Por isso, olhe com mais carinho para o seu prato. Pergunte-se se ele está ajudando seu corpo a se recuperar ou se está alimentando, aos poucos, a dor que você sente. Lembre-se, o que parece leve nem sempre é suave com suas articulações. Seu corpo merece começar o dia com respeito e nutrição, não com enganos disfarçados de saúde. E seus joelhos agradecem quando você cuida deles desde o primeiro momento da manhã. Há algo quase sagrado na relação que muitas pessoas têm com o pão. Ele está presente em cafés da manhã, lanches e até jantares simples. Aquele pãozinho quentinho, muitas vezes com manteiga, representa conforto, tradição e até afeto. Mas quando falamos do pão branco, feito com farinha refinada, precisamos olhar com mais atenção, especialmente quando nossos joelhos começam a reclamar. A farinha branca, usada na maioria dos pães de padaria, passa por um processo que retira quase todos os nutrientes naturais do trigo e deixa apenas um pó ultrafino, rico em amido e pobre em fibras. Quando entra no nosso corpo, ela se comporta como açúcar. Eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue, pouco depois, provoca uma queda brusca. Isso gera cansaço, inflamação e, ao longo do tempo,
contribui para dores articulares mais intensas. E tem mais. O trigo moderno é muito diferente daquele que nossos avós consumiam. Ele foi modificado para crescer mais rápido e render mais, mas isso também o tornou mais difícil de digerir e mais propenso a provocar inflamações. Para quem já tem joelhos sensíveis, com desgaste natural da idade ou até próteses, esse tipo de alimento pode ser como colocar peso extra sobre uma estrutura que já está frágil. Talvez você tenha notado que, após o café da manhã com pão branco, se sente mais lento, com as pernas pesadas ou até com os joelhos mais inchados. Isso não é coincidência. Seu corpo está reagindo ao alimento que recebeu. Mas a boa notícia é que existem alternativas. Alimentos como batata doce cozida, banana com aveia, ovos mexidos com vegetais ou até pães feitos com farinhas naturais, como a de mandioca ou grão de bico, oferecem energia sem esse impacto agressivo. A mudança pode parecer pequena, mas o impacto é profundo. Quando você começa o dia com algo que nutre de verdade, seus joelhos percebem. Eles não estalam tanto, não doem ao se levantar da cadeira, e o corpo inteiro responde com mais leveza. Afinal, não se trata de cortar tudo de uma vez, mas de observar com carinho e testar novas formas de cuidar do seu corpo. Por quê? Sim, com tempo e paciência, dá para sentir a diferença. Seus joelhos merecem esse cuidado, e você também. Durante anos, o hábito de tomar uma xícara de café preto assim que acordava parecia inofensivo. Era quase um ritual sagrado. Levantar, caminhar até a cozinha ainda com os olhos meio fechados, e ali, naquele silêncio da manhã, beber o primeiro gole quente do dia. Muitos dizem que isso ajuda a despertar, a ter mais energia. E realmente, por alguns minutos, parece que o corpo acorda. Mas o que poucos sabem é o que acontece dentro do organismo quando a cafeína entra sozinha, sem nenhum alimento para acompanhar. Ao consumir café puro em jejum, especialmente após os 60 anos, o corpo sofre um pequeno choque. A cafeína estimula uma liberação mais intensa de cortisol, o hormônio do estresse. E quando isso acontece todos os dias, o corpo entra num estado de alerta contínuo, como se estivesse sempre se preparando para fugir ou lutar. Esse estado aumenta a inflamação silenciosa. Para quem já vive com dores nos joelhos, pode piorar a rigidez, o inchaço e a sensação de cansaço nas articulações. Além disso, esse hábito pode afetar a absorção de nutrientes importantes. O café preto em jejum dificulta a assimilação de minerais como o cálcio e o magnésio, justamente os que ajudam na saúde óssea e muscular. Com o tempo, o resultado pode ser um corpo mais frágil, ossos mais vulneráveis e articulações menos protegidas. Isso não significa que o café precisa ser banido. Ele pode continuar sendo parte da sua rotina, mas de um jeito mais gentil com o seu corpo. Quando vem acompanhado de um alimento leve, como uma fruta, um punhado de castanhas ou um pedaço de pão de raízes naturais, o impacto é menor. O organismo recebe algo que acolhe, que prepara, que equilibra. E os joelhos, que já acordam sobrecarregados, sentem essa diferença. O corpo precisa de acolhimento pela manhã. Ele passou horas em repouso, regenerando-se durante a noite. E a primeira coisa que colocamos dentro dele pode ser como um abraço ou como um empurrão. Ao cuidar desse momento com mais atenção, abrimos espaço para que o dia comece com menos dor e mais presença. E quando os joelhos são tratados com essa delicadeza logo cedo, todo o resto do corpo responde com mais firmeza e menos sofrimento. Existe algo invisível, mas essencial, que muitas vezes falta no café da manhã de quem sente dor nos joelhos: a proteína. Diferente do que se pensa, a proteína não serve apenas para quem quer ganhar músculos ou faz academia. Para quem já passou dos 60, ela é um dos pilares que sustentam a autonomia, a força, principalmente a leveza ao caminhar. Quando ela está ausente logo no início do dia, o corpo sente. E os joelhos, já tão exigidos, acabam carregando mais do que deveriam. Sem proteína suficiente, a musculatura das pernas começa a se enfraquecer. Os músculos são como os trilhos que sustentam o movimento. Se eles perdem firmeza, o corpo todo fica mais instável. E então surgem os tropeços, a insegurança ao subir degraus, o medo de cair. Não é só a articulação que dói, é a ausência de sustentação ao redor dela que aumenta o sofrimento. E isso se acentua quando o primeiro alimento do dia é fraco em nutrientes, como um café puro, um biscoito ou um pão com geleia. Muitas pessoas acreditam que comer proteína no café da manhã é difícil, caro ou trabalhoso. Mas não precisa ser assim. Um ovo cozido, uma colher de iogurte natural sem açúcar, um pedacinho de queijo branco ou até mesmo uma mistura de aveia com sementes já fornecem ao corpo os elementos que ele precisa para se manter forte. São escolhas simples, possíveis e que fazem toda a diferença para quem já sente limitações ao se mover. Quando começamos o dia oferecendo ao corpo um alimento que constrói, e não apenas que preenche o estômago,
algo muda. O corpo desperta com mais vigor. Os joelhos, mesmo com desgaste, sentem mais firmeza. E o que antes parecia pesado, como levantar da cama ou caminhar até a cozinha, se torna um pouco mais leve. Esse é o tipo de cuidado que não aparece no exame de sangue, mas que é sentido na prática, no corpo que reage com mais vida. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza antes, mas a verdade é que, mesmo depois dos 60, seus músculos ainda podem se fortalecer. E quanto mais cuidado você oferecer a eles desde a primeira refeição, mais segurança terá nos passos que der ao longo do dia. Porque não é a idade que define sua força, é o alimento que você oferece ao corpo com amor e intenção. Durante muito tempo, nos foi ensinado que, para envelhecer com saúde, o ideal seria comer cada vez menos. E, no café da manhã, essa crença se manifesta em refeições muito leves, quase simbólicas, um chá com bolacha, uma fruta sozinha, um iogurte adoçado. Essas escolhas parecem corretas à primeira vista. São chamadas de fit, de equilibradas, e muitas vezes são motivadas pelo medo de ganhar peso. Mas, na prática, podem estar atrasando sua recuperação, especialmente quando seus joelhos já pedem socorro há algum tempo. Após os 60 anos, o corpo muda. Ele precisa de mais suporte, mais nutrientes, mais consistência na alimentação para regenerar o que o tempo desgastou. Um café da manhã fraco não entrega o que suas articulações e seus músculos necessitam. Ao contrário, ele mantém o corpo em estado de carência. E o resultado é um dia inteiro com menos energia, mais dor, menos disposição e mais insegurança ao se movimentar. O medo de engordar é real e compreensível, principalmente quando o metabolismo já não responde como antes. Mas existe uma grande diferença entre exagero e nutrição. Alimentar-se com equilíbrio não significa comer pouco, mas sim comer com sabedoria. Um café da manhã nutritivo, com proteína, gorduras boas e fibras, pode saciar, dar energia, fortalecer os músculos e ainda ajudar no controle do peso, porque o corpo alimentado não sente fome descontrolada ao longo do dia. Quando se oferece ao corpo um começo de dia nutritivo, ele responde com gratidão. Os joelhos se tornam menos rígidos, os passos mais firmes. E até o humor muda, porque há energia circulando. Não se trata de comer muito, mas de comer com consciência. Com o que ajuda, com o que sustenta. O corpo não quer exagero. Ele quer cuidado. E esse cuidado começa na primeira refeição, quando você escolhe entre repetir velhos hábitos ou ouvir o que seus joelhos estão tentando te dizer. Não é necessário seguir modismos ou dietas da moda. O que você precisa está mais perto do que imagina. Uma refeição feita com afeto, com atenção, com o desejo sincero de se sentir melhor. E sim, com constância e a ajuda de Deus, cada manhã pode ser um novo começo. Imagine por um instante um jardim sem água. As folhas murcham, o solo racha e até as flores mais bonitas perdem o brilho. Assim como as plantas, nossas articulações também precisam de cuidado, de nutrição, de lubrificação. Quando faltam os elementos certos, elas ressecam por dentro e os joelhos, que carregam nosso corpo todos os dias, tornam-se duros, doloridos, frágeis. Uma das causas mais silenciosas desse ressecamento é a ausência de gordura boa logo no início do dia. Por medo do colesterol ou do ganho de peso, muitas pessoas abandonaram totalmente as fontes de gordura. E isso gera um problema, porque nem toda gordura é vilã. Há gorduras que são amigas das articulações, que ajudam a manter a flexibilidade, que atuam como um óleo natural dentro do corpo. E quando elas estão presentes na alimentação, especialmente no café da manhã, o resultado é sentido nos joelhos, que se movem com mais suavidade, com menos atrito, como uma dobradiça bem cuidada. Alimentos como o azeite extra virgem, o abacate, a semente de chia ou linhaça, as castanhas e até um pedaço de cocô são exemplos simples de fontes de gordura boa. Eles não pesam no estômago e não desequilibram o corpo. Pelo contrário, oferecem energia estável, proteção interna e apoio à regeneração das articulações. Quando combinados com proteínas e fibras, criam uma base sólida para o corpo enfrentar o dia com mais firmeza. Pense novamente naquele jardim. Um pouco de água por dia pode transformá-lo completamente em poucas semanas. As folhas voltam a brilhar, as raízes se fortalecem e o que antes parecia seco ganha vida. O mesmo acontece com o seu corpo. Basta um pequeno gesto diário para que a vitalidade retorne, pouco a pouco. Um café da manhã com gordura boa não é excesso, é carinho. É como se você dissesse aos seus joelhos: eu não esqueci de vocês hoje. Eu cuido, eu alimento, eu hidrato. E esse gesto, repetido com constância, pode ser a diferença entre um dia com dor e um dia de conquista. Porque não se trata apenas de alimentação, mas de presença, de escuta, de atenção. Seu corpo fala.
E, às vezes, ele só está pedindo um pouco de água para florescer de novo. Era uma manhã comum quando recebi a mensagem da Dona Teresa, uma mulher de 68 anos, que carregava nos joelhos anos de dor, frustração e um certo sentimento de derrota. Durante muito tempo, ela acreditou que sua dificuldade em subir escadas era um destino inevitável. Cada degrau se tornava um desafio, e a vontade de desistir crescia com o cansaço. Meus joelhos não aguentam mais, deve ser a idade, ela dizia com tristeza nos olhos. Mas algo mudou quando ela começou a olhar com mais carinho para o café da manhã. Até então, sua primeira refeição do dia era sempre a mesma: café preto puro, pão branco e um pouco de margarina. Era rápido, fácil e parecia suficiente. Só que aquele hábito, repetido por anos, estava contribuindo silenciosamente para sua rigidez, para a inflamação, para a perda de energia. E, como ela mesma contou, bastou uma decisão para iniciar uma transformação. Ela decidiu experimentar um novo começo. Trocou o pão branco por batata doce cozida, acrescentou ovos mexidos com cúrcuma e um fio de azeite, colocou algumas fatias de abacate ao lado e tomou chá de ervas no lugar do café puro. Tudo simples, acessível e feito com carinho. E o que parecia pequeno teve um impacto gigante. Em apenas 21 dias, Dona Teresa notou algo que há muito tempo não sentia: leveza. Os estalos diminuíram. As pernas ficaram mais firmes. E, um dia, quase sem perceber, ela subiu as escadas do mercado sem precisar parar. Ela não fez milagre. Não tomou remédio novo. Não se matriculou em nenhuma academia. Apenas escutou o próprio corpo com mais atenção e começou a alimentá-lo com o respeito que ele sempre mereceu. E, passo a passo, o corpo respondeu. Porque mesmo com anos de desgaste, mesmo com prótese em um dos joelhos, mesmo com medo, ainda havia ali dentro força suficiente para recomeçar. Essa história não é única. E talvez você, que está assistindo agora, também tenha se convencido de que já não há muito a fazer. Mas o corpo, quando recebe o alimento certo, quando é ouvido, quando é cuidado com paciência, surpreende. O que parecia impossível, como subir escadas ou caminhar com firmeza, pode voltar a ser realidade. Com constância, com fé e com o café da manhã que acolhe em vez de agredir. Dona Teresa é prova viva de que não é tarde demais. E talvez o que seus joelhos estão pedindo não seja mais remédio ou descanso absoluto, mas uma chance de serem nutridos de forma amorosa e consciente. Como flores que voltam a desabrochar quando recebem a água certa no tempo certo. Às vezes, o corpo fala de forma sutil. Outras vezes, grita. E, muitas vezes, é nos joelhos que ele decide se expressar primeiro. Aquela rigidez ao levantar, o incômodo ao caminhar, o estalo ao subir um degrau, tudo isso são formas de comunicação. São sinais, não castigos, não sentenças, apenas pedidos de atenção. Durante muito tempo, acreditamos que esses sinais eram apenas o preço da idade. Mas e se, na verdade, eles forem convites para cuidarmos de nós com mais presença? A dor não aparece por acaso. Ela surge quando algo precisa mudar. E o mais surpreendente é que essa mudança pode começar num momento simples, quase invisível. O café da manhã. A primeira refeição do dia tem um poder silencioso. Ela pode ser a faísca que alimenta a inflamação, ou a fonte que inicia o alívio. E isso não exige fórmulas mágicas, dietas rígidas ou gastos altos. Exige escuta, carinho e pequenas escolhas feitas com consciência. Talvez por anos você tenha comido o mesmo prato todas as manhãs sem questionar. E talvez ninguém tenha te contado que isso poderia estar alimentando sua dor. Mas agora você sabe. E com esse saber, vem a possibilidade de mudança. Não é sobre perfeição, é sobre recomeço. Sobre perceber que, mesmo depois dos 60, ainda existe muito que pode ser feito. Que seu corpo continua respondendo. Que ele ainda busca equilíbrio, leveza, liberdade. Você não está velho demais. Não está tarde demais. O que talvez tenha faltado até aqui foi orientação e um pouco mais de fé de que, com constância e amor, é possível melhorar. Cada manhã é uma nova oportunidade de começar diferente, de oferecer ao seu corpo não apenas alimento, mas respeito. E aos seus joelhos, não apenas descanso, mas apoio verdadeiro. Então, quando acordar amanhã, lembre-se, seu corpo não está te castigando. Ele está te chamando para um novo cuidado. E esse chamado começa no prato, com algo simples, com algo possível, com algo feito com intenção. Por quê? Sim, com a ajuda de Deus, cada passo pode voltar a ser firme, seguro e leve outra vez. Clique no vídeo que estão recomendando agora.